Olá! A gente vai começar mais um Bora Facilitar. O podcast que nasceu para ser um podcast para falar de facilitação de aprendizagem, mas a gente viu que ele tinha vocação para muito mais. Então a gente traz gente aqui bacanuda para a gente poder falar de todas as coisas que a gente pode facilitar nesse mundão que a gente vive aí. Hoje, por acaso, não tão por acaso, eu estou aqui com o José Zucchim, que é o fundador, presidente, CEO da Ambiental Turismo, que faz viagens de incentivos, premiações, além das viagens comuns, normais, de réis mortais, mas faz uma série de eventos para as corporações que são bem legais, ele organiza tudo bem bacana, que tem um passado bem interessante. A gente vai conversar mais sobre isso, mas ele já foi, inclusive, presidente do Greenpeace, e isso vai me dar a cancha para a gente falar de umas coisas aí de futuro desse mundão que a gente vive. Fazendo uma descrição para cego ver, eu sou uma mulher de estatura mediana, estou sentada, estou com uma calça preta e uma blusa branca com bolas pretas, e o José Zucchim, José é muito estranho, Zé Zucchim, Ou melhor, né? é um cara alto, não é de estatura mediana, é um cara alto, magro, de cabelos grisalhos, tá com uma camisa branca e uma calça verde. E a gente vai começar a papear agora, ok? Fala, Zé, tudo bem aí? Tudo bem, tudo ótimo. Queria começar essa conversa contando já de cara, como eu entreguei a história das viagens de incentivo e tal, eu vou começar nesse lugar que está mais quadradinho aqui, mais certinho. Queria que você explicasse um pouco como é que é esse negócio aí de viagem de incentivo, porque as grandes empresas sabem, mas não sei se todo mundo que está no mercado sabe como é que é isso, quais são as possibilidades, o que que tem, o que que rola e o que que tem de mais bacanudo rolando atualmente. Bom, é, obrigado pelo convite, estou honrado. É, as grandes empresas não sabem, viu? Ah, é? Algumas grandes empresas sabem. Hum, Muita gente cai naquele movimento de que o que a pessoa quer é dinheiro no bolso. hum. Então, o melhor prêmio é o dinheiro no bolso. Então, que não é ruim, é bom, agora não é tudo. E é pouco. Acabou o dinheiro, você não lembra mais. Acabou o dinheiro, você não lembra nem quem te deu o dinheiro. Uhum. E muitas vezes você usa um prêmio de dinheiro para pagar dívidas, O que é bom, mas não. o que é bom, mas também não é bom, porque você está tendo um recall, você está tendo uma memória de que você ganhou um prêmio que você não desfrutou dele. Você só absolutamente pagou os seus pecados. Eu sempre brinco, não pode ser penitência. O prêmio tem que ser alegria, prazer, tem que facilitar a jornada do indivíduo na empresa. Uhum. Você me chamou no Bora Facilitar? Bora facilitar. Bora eu facilitar o que eu penso. Então, é uma maneira, é um jeito. Agora, a viagem de incentivo, esse aí é um prêmio de recall de 14 a 16 anos. Caracas, tudo isso? Porque, vê bem, tem um outro prêmio intermediário que você vê que ele entra numa plataforma, ele compra um liquidificador, ele tem pontos. Compra um liquidificador, compra uma televisão, compra isso, compra aquilo, mas isso dura pouco. Pode ficar 10 anos na casa dele, mas na cabeça dele, aqueles 10 anos é a televisão, não quem deu a televisão, Hum. né? Ou o E que levou ele a ganhar a o que televisão. levou ele a ganhar a televisão, né? Não é nem deu a conquista dele da televisão, ela vai se perdendo. E também se perde muito pela tecnologia, se perde muito porque o mundo é muito rápido. Aham. Então, aquilo deixa de ser uma grande questão de consumo. A viagem, ele lembra que foi, conta que foi no jantar. Daqui 6 anos ele encontra os amigos que foram para o mesmo lugar, ele conta que foi para o mesmo lugar, ele conta que foi o prêmio que ele ganhou porque ele vendeu 36 não sei o quê. Então tem esse movimento, a viagem traz. Se você for na casa dele assistir televisão, ele não vai contar que aquela televisão ele ganhou de um prêmio, blá, 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 blá. Não é natural ele fazer. Chega a não ser interessante, né? Porque assim, a televisão eu ganhei, eu não pude pagar, né? É menos Pode ser interessante. até uma coisa que. Então, o que a gente faz é viagem de incentivo. Então, a gente tem que. O primeiro desafio é entender o que a pessoa. Quem está ganhando aquela viagem? Não adianta você falar que uma viagem para Paris é o sonho de qualquer um. Não é. É isso que eu ia te perguntar. Porque assim, pra mim a dúvida é, só vale aquela baita viagem para aquele super destino
bacanudo lá para Dubai, para Paris, tal. Só isso vale? Como é que é isso? Isso também vale. Eu sou da turma que tudo cabe. Uhum, Não gosto de falar bem de uma coisa excluindo a outra. Eu acho que não é o movimento certo. Então, o que eu quero dizer é que Paris pode ser Paris, mas Paris pode ser um Paris, né? Um baita Paris. Você pode fazer a diferença em Paris gastando muito pouco, inclusive. Então, você pode fazer uma premiação em Noronha. aham, Você não, você não gastou um budget de Paris em euro, a 7. O euro hoje é 7. aham. Você vai fazer a viagem de Noronha que ela vai ter uma experiência, o indivíduo vai ter uma experiência muito mais intensa, muitas vezes, do que uma viagem que o budget, porque Paris é tão caro que a empresa não tinha budget para fazer, vai fazer um passeio, vai dar um pulinho em Versalhes, vai jantar num lugar e acabou, não consegue fazer uma coisa uau. Em Noronha, você vai, com o mesmo budget, eu levei o Alceu Valença fazer um pocket show para 30 clientes. Legal. E foi o máximo, porque o cara é 10, o cara gosta do envolvimento com pouca gente, apesar dele trabalhar com públicos mais Enormes. enormes, ele se sentiu contando a história da vida dele, ele se sentiu bem, ele rodou ali, e a gente conseguiu fazer. Ninguém esquece isso. Eu não vou esquecer isso, né? E eu não fui convidado, trabalhei. Eu só e não esqueço, sempre tenho essa referência. Então acho que é isso que leva a gente a entender o que é dar esse prêmio e facilitar a vida de quem vai e facilitar a vida de quem dá o prêmio, Uhum. né, de quem propõe essa competição, né, esse incentivo para a pessoa superar suas metas para ir. Aí você tá falando uma coisa que para mim é bastante interessante, né? Que é essa história de você tem uma experiência e no mesmo lugar, Paris, pode ser uma baita experiência bacana e pode não ser uma experiência bacana. Vou falar que eu sou a pessoa que alguns vão me odiar, tá? Mas eu sou a pessoa que não gosta da Disney. E eu não gosto de parque e tal, mas assim, a primeira vez que eu fui pra Disney, me colocaram até o bottom de primeira visita e eu sequer encontrei o Mickey. O bottom de primeira visita, os bichinhos vêm falar com você, nenhum veio falar comigo. Meu, foi Lady Murphy, né? Eu peguei até funcionário discutindo por conta de escala de trabalho dentro do negócio. Mas eu sim entendo que eu sou um ponto. Essa situação foi um ponto Fora. Murphy, fora da curva. Mas é fato que, a depender de quem vai, para que vai, como é que vai, um mesmo lugar pode proporcionar X experiências diferentes. Uma questão, começar os bastidores, a coisa estranha das contratações. Quem desenha isso? Quem contrata? O diretor comercial que resolveu fazer isso. Não é só para a área comercial, mas é na área comercial que acontece com mais frequência. Esse cara tem essa noção ou a gente tem que fazer, você tem que fazer um esforço grande para mostrar para ele que às vezes ele está querendo um lugar que ele acha super bacana, porque no grupo de amigos dele está muito legal e tal, mas para o funcionário dele talvez não fosse. Talvez para o funcionário dele uma outra coisa fosse mais legal, uma outra experiência fosse mais legal. Como é que é essa história? Primeiro, no nível de concepção da ideia. Não estou nem falando da negociação ainda, né? Estou falando dessa história, dessa ideia do o que é premiar a tua equipe. Então, aí depende da empresa. Tem empresa que ela já pede direto para você, você já tem uma história, ele sabe que você. Então ele te passa um briefing. O briefing é fundamental. As pessoas não levam a sério, mas o briefing é fundamental. Quem é? O briefing não é, são 126 pessoas, 80 apartamentos singles. Não é esse. Esse é o briefing importante, é técnico. Aham, Esse aí faz o commodity, aham. dá o custo do commodity. Que é o avião, que é o ponto. Mas o briefing é quantos anos cada um tem. O que ele faz na empresa? Ele circula, ele tem um carro da empresa para. Ele trabalha 86 horas por dia no escritório, ele trabalha em home office, ele que ele tem de cultura de vida? Ele vive no centro, nos grandes centros, ou ele. Aí você vai pegando, porque você tem que fugir dos estereótipos. Vendedor quer pescaria.
Vendedor do que é pescaria? Não, e quem falou que vendedor quer pescaria? Eu conheço pessoas que não são vendedoras que querem a pescaria, mas vendedores que também não querem Mas aí pescaria. a associação é pior, é péssima. É. Eu fui maldoso aqui. Como se fosse farra, pescaria como farra, Aham. como ir para a noite, coisas do tipo. Sim. Não é fato. Ah, eles não gostam de museu. Não é fato. Não é? Muitos não têm a Não é. experiência, adorariam ir e Muito nunca tiveram pelo contrário. oportunidade. Eu vou te dizer uma loucura que aconteceu quando eu falo de briefing. Vou contar uma historinha. Eu estava com uma empresa chamada Henkel, ela faz colas. Eles me passaram o briefing, e eu não me senti confortável ainda. E elas eram ótimas, passaram um briefing super bem feito e tal. Eu falei, mas eu quero saber mais da Henkel. Aí ela falou, olha, a gente faz a cola Prit, a gente faz colas industriais que colam turbinas, aí nem sei se foi isso que falou, mas super colas e tal. E você vê, a gente fez até a cola que colou a máscara do Tutankhamon, né? É Tutankhamon que fala, sei lá. Bom, e porque aí eu falei, como assim? Ela falou, a máscara quebrou e a gente criou uma cola para isso e tal. Um Uau! engenheiro. Eu falei, tá bom, muito obrigado pelo briefing, acabou, não preciso mais nada. O cara trabalha na empresa, o cara tem orgulho da empresa. A história que o cara tem raiva do patrão eu sou Henkel, eu sou Boticário, eu sou Heineken, eu sou. Uhum. Então, eu comecei a pesquisar o que aconteceu. Aconteceu que realmente dois estavam mudando a máscara de um lado para o outro, no museu no Egito, né? E derrubaram e quebraram a máscara. E deram uma colada com meio como aquele Super bom, né? box, sei lá, e descobriram naturalmente que foi um caos. E aí a Henkel se propôs a desenvolver uma cola especial para que não deixasse nada e restaurasse integralmente. O engenheiro alemão criou essa cola. E aí eu sabia da história, eu já tinha a história até ali na minha cabeça. Aí eu chamei a equipe e falei, achem o engenheiro alemão. Aí pá, liga aqui, liga ali. Achamos o engenheiro alemão. Falei, agora liga para o museu, eu sei que lá eles fazem algumas visitas privativas. Depois das 6 eles fazem. Então nós fizemos uma visita privativa com... Pegamos na Alemanha, levamos para o Egito o engenheiro e ele contou o que aconteceu. Pergunta se eu quero saber se é vendedor, se é gerente, se é vice-presidente. As pessoas se encantaram, porque onde elas trabalham, onde elas estão dedicando a sua vida, né? Muitas vezes mais do que em casa, né? Sim. Fica mais tempo lá. E que elas produzem, elas têm honra da sua atividade, né? Esse negócio que o cara, eu só trabalho, eu não tenho. Não, a pessoa gosta, ela vai, ela tem prazer. Não Ela é pode encheção não de gostar saco. do patrão, mas da marca da empresa ela Pode gosta. ser do chefe, Do do chefe ali, ela patrão. talvez não goste, mas assim, a gente tem esse senso de pertencimento, que é Isso. uma coisa que toda empresa gosta de construir, e as que têm boa reputação por isso, tem mais é que aproveitar, é óbvio. Os caras gostam. Ter esse encontro com esse cara que é um deles, né? É o engenheiro que. Foi um Um deles. deles. Não, e que gerou assim, superou uma situação importante que não foi uma questão meramente de mercado de vender 650 mil garrafinhas ou litros ou qualquer coisa de cola. Ele foi um cara que fez a diferença, que mostrou a importância do que ele deu um pouco de importância para cada um que entra às 8 e sai às 6. O cara se orgulhou, sentiu orgulho disso, né? Pertence a um case de sucesso que não é só um case de consumo. Então, para mim, a gente conseguir fugir um pouco dessa história na hora da premiação do consumo, Nossa, seria ela, sensacional. ela é fundamental. A pessoa, naquele momento, ela tem que estar tendo o fruto do que ele conseguiu produzir, que ele gerou emprego, ele gerou renda, o país se desenvolveu com a atividade econômica. Ele tem que sentir isso. Por isso que as atividades têm que perpassar isso. Então, quando eu faço um mergulho, quando eu faço eu fiz uma vez uma viagem com 110 senhorinhas na Natura e, elas não vão mergulhar, elas não vão mergulhar. Eu falei, gente, eu acho que vão, mas em todo caso, se tem alguma questão de
segurança da empresa, então, as 100 mergulharam, todas mergulharam. Uma não mergulhou porque ficou meio mareadinha no barco. Todas mergulharam. Eu não estou falando com snorkel, estou falando com cilindro. Uau! É, 1 para 1, eu botei um instrutor para cada um. Elas se sentiram absolutamente falando que vale a pena fazer o que elas fazem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que vender. E quem é que pede isso? Quem tem cabeça para isso. E como é que você faz para aquele... Você tem que trabalhar o briefing junto. O que você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, porque isso é uma coisa que eu vivo em educação, né? Que é depender da visão estratégica abrangente de quem está pedindo, você vai ter uma resposta, uma produção que vai ser muito mais interessante do que simplesmente um ticket e uma hospedagem. Um ticket de passagem e uma hospedagem e algumas coisinhas legais. Porque, na verdade, você tem que contar essa história. Isso Você tem que vira a televisão dele. Exato. E assim, isso tem que valorizar o que ele fez, né? Ou seja, cara, esse prêmio, porque fazer isso que eu faço me deu este prêmio, que teve esse valor para mim, então o que eu faço é importante. Porque, Exatamente. na verdade, não é só, não é para terminar aqui, né? É que isso daqui tem que incentivar a próxima rodada e próximas rodadas, e talvez a vida da pessoa, né? Assim, Claro. ao longo do tempo. Nem sempre eu vejo as pessoas tendo essa visão tão clara assim. Mas Acho que às vezes a gente, enquanto fornecedor, né, a gente oferta isso, e algumas pessoas abrem os olhos para isso, alguns não. eu sou fornecedor chato. Entendi. Então, Ai, bem-vindo ao clube. Ai, que bom que eu não sou a eu única. insisto nas coisas que eu acredito. Assim, tem hora Aham, que eu vi que o não é não e eu também tenho que trabalhar, eu aceito fazer aham, uma... Mas, na verdade, hoje em dia, com o nível de... os relacionamentos que a gente tem nas empresas e tal, uhum, elas já estão sendo muito bacanas. uhum. Eu estou agora entendendo que dentro da viagem agora tem a ver com você, o que você faz. Dentro da viagem tem que ter algum movimento, algum momento de aprendizado e capacitação. Não capacitação careta de sentar numa... Sim, Você uma falou, salinha de você aula. falou da Disney. Aham, Tem um curso da Disney que é sensacional. aham. Ele é sensacional. É um curso que eles dão de como funciona, qual é o processo, desde o hot dog, como é que ele chega no carrinho de venda. Uhum. E vai de uma semana e tal, mas são cursos, né? Bacana, a gente acabou de fazer para um cliente nosso e eu mandei uma pessoa nossa para fazer uma avaliação, ela falou que realmente é bacana. Mas eu acho que tem muito mais a ver fazer na viagem. A gente aprende muito em viagem Então, mas durante, não parar a viagem e sentar para ter um momento de. para ter. Então, Não. isso o Boticário sabe fazer bem. Uhum. Durante a viagem tem umas conversas, umas paradas, e aí eles vão nos shoppings. E eles têm um roteiro do que eles vão olhar nos shoppings, como é que está a exposição das coisas. E sempre tem um curador. Ela vai mostrando como é que como é que aquele país, fizemos isso em Paris, às vezes foram no lugar de fazer perfume. Ai, é muito E legal. eles não choram se vão estar num lugar que tem perfumes de outras Não, porque marcas. você está viajando Eles estão justamente para aprendendo, aprender. né? Então tem esse negócio de estar junto com a coisa. Claro que isso não vai ser a viagem, vai ser uma tarde da viagem, Aham. porque também tem o lado do aproveitamento e tal. E são você consegue fazer tantas maneiras do que aquelas pessoas elas se sintam bem durante o processo. Você sabe, você está falando, eu, né, cabeça maluca aqui pensando, é, eu ontem estava elaborando o meu álbum de fotos, porque eu faço isso, eu sou da pessoa que faz isso. Estava fazendo meu álbum de fotos da minha viagem de 2022, porque eu ainda não parei para fazer isso. E aí eu fiquei pensando nas coisas que eu comecei a escrever algumas coisas em cima do álbum e tal, e assim, né? é, Como uma atividade de aprendizagem, por exemplo, é, cara, faça um mapa com as lembrancinhas que você pegou nos restaurantes que você foi. Porque você pega o guardanapo, porque você pega o. E me conta uma história com isso. Você não precisa parar a sua viagem, você pode criar coisas que alonguem ainda a sua viagem. E com uma carga de aprendizagem devida.
porque você é uma pessoa que é profissional e que você vai levar o seu saber individual para o seu trabalho e vice-versa. Então, a sua experiência de viagem, cara, dá muito pano pra manga. E você tem que ser arrojado. Sim! Tem que ter coragem para fazer o que a gente faz. Eu tô numa concorrência na Pepsi, com uns anos atrás, e o esporte é muito forte na minha área. Uhum. O prêmio Copa do Mundo, o prêmio Olimpíada, eu estava nas Olimpíadas agora com clientes. O prêmio final da Champions é muito forte, é muito caro, mas é muito forte. E aí eu estava numa concorrência na Pepsi com umas 4 empresas e eu sabia que meus concorrentes iam oferecer, pelo período que eles pediram, maio, junho, julho, eu acho, iam oferecer Champions. Aham. É o que É o temos. que vem. Ou então o Roland Garrosinho, que vem um Aham. pouco antes e tal. Eu falei, não vou fazer isso. Eu prefiro não. Porque aí a concorrência é só pelo hotel, pelo preço, pelo FII. Aí eu falei, não tenho que fugir disso. E passei na mesa, estou andando na empresa, passei na mesa, via uma. Que na verdade não era nem funcionária, era a mulher de um gerente nosso que estava lá. Eu dei oi, e ela falou: estou aqui marcando meu curso na Escócia para falar inglês. Falei: Escócia, Escócia, Escócia. Tem aqueles caras que botam saia, pegam aqueles troncos, aqueles pneus grandes e fazem uma competição que é o máximo, porque, bom, falei, agora eu tenho que descobrir onde esses caras estão. Achei o cara que organiza isso. Achei. Aí conversamos com ele, ele falou: olha, tal dia e tal hora vai ter o nosso Mundial. Que não é o Mundial É o Mundial da Escócia. não é nem da Escócia, Da Vila. dos Highlands, da parte alta da Escócia. Aí eu falei, legal. E no dia seguinte? Dia seguinte a gente desmonta, porque tem uma pequena arquibancada. Eu falei, você consegue deixar tudo? E eu, no dia seguinte, com a curadoria de vocês, fazer essa brincadeira? Eu falei, claro. Então a gente assiste um dia e no dia seguinte a gente faz o nosso campeonato Olha mundial. que genial. Ganhou. Puf, arrebentou. Que E genial. é óbvio, e claro que todo mundo num castelo, botou sainha na rapaziada, a rapaziada foi a maior. Aquela coisa, Sim. bota a sainha na rapaziada, faz isso, faz aquilo, e Scott, bebe um uísque, isso, e aí assim a gente apresentou o projeto. Realmente que projeto que faz a diferença. Sim. E é claro que eu não vou desmerecer ver uma final da Champions. Eu, pessoa física, eu ia balançar se eu queria carregar os troncos, eu prefiro, né? Eu gosto muito de futebol. Mas, na verdade, aquele grupo junto era muito mais marcante eles estarem juntos, porque um tem que ajudar o outro. Sim, e eu tenho que pensar numa outra coisa, né? As gerações estão mudando. Será que as pessoas. Bom, se a gente está vendo FIFA e as associações repensarem nas regras do futebol para continuar atraindo público, é sinal que eu também tenho um público que talvez deixe de gostar disso e possa migrar para outras coisas. Eu tenho que estar ligado para essas mudanças. Eu acho que tem tudo. O final da Champions é muito forte. Sim, Eu vou puxar, você gosta de um eu vou em futebol. todos. Você gosta de um Eu futebol. gosto. Assim. Ontem eu não fui no jogo do Parmeninha porque o meu moleque quebrou o pulso. Ai, caracas. Não. Joga bola, quebra o pulso. Bota gesso. É porque é jovem. É jovem. Mas eu gosto muito de futebol, eu acho que é um super prêmio. Agora tem aqueles cortes difíceis. Por exemplo, eu assisti cenas em Copa do Mundo que o premiado, o ganhador, vendeu o ingresso dele. Porque o ingresso pode custar 1.500, US$ 1.800. Ele não liga muito para o futebol. Na verdade, parte deles nunca entraram no estádio. Não é parte pequena, muitas vezes parte É, significativa. Então, o que você tem que fazer numa premiação dessa é ter atividades fora daquele momento do estádio que sejam extremamente marcantes interessante. também. Agora, isso eu acho que o que você está dizendo, assim, para mim vem de novo lá no briefing, né? Porque eu consigo, talvez, identificar algumas dessas coisas quando eu olho para o público que vai receber. Então, eu posso ter menos riscos, mas, anyway, ainda que, você está certíssimo, quanto mais atividade tiver, olha, eu nas últimas viagens, eu acho que a gente tem uma mudança, falando de viagem, né? Eu acho que a gente teve uma mudança de comportamento grande com relação a viagens depois de pandemia, pensando nos indivíduos. Pensando em todos não só nos indivíduos, Sim, todos os segmentos é de que aí, viagem. exatamente. Além de ter ficado mais caro porque todo mundo resolveu viajar, se você vai fora de época para os lugares estão lotados, né?
Os voos estão lotados. Os voos estão lotados, os hotéis estão lotados, as cidades estão lotadas, né? Não é à toa que a gente está vendo os movimentos dos grandes centros turísticos, dos moradores estarem reclamando dos Airbnbs e tal, porque, enfim, você tem um movimento econômico que dá uma atrapalhada na vida das pessoas, que eles não conseguem mais alugar casa para viver, né? Porque alugar para Airbnb é mais legal, mais rentável. Mas isso vem em função de uma mudança de comportamento nas viagens. A outra coisa que eu vi crescendo nas viagens foi justamente as vivências de outras experiências. Opa, isso é direto. Não é? E assim, gente criando a história de quero viver como local, quero fazer o que é o local. Eu mesma, na última que a gente teve junto, fui lá fazer minha aula de como fazer um tiramisu, como fazer massa, né? E nós fizemos isso com a Kraft Heinz, Aham. com os produtos deles, Ah, que na ótimo. Itália. Olha que legal. Que É, legal. foi o máximo, porque eles tiveram que saber para que serve o que eles vendem. Aham. Agora, não é para que serve falando, é para que serve fazendo. Fazendo. Na origem. Raiz. E meter o ketchup na pizza. Quero ver os paulistas. Agora, falando em impacto, eu sei que boa parte das viagens que você tem vendido hoje, vocês têm feito também a redução do impacto da pegada de carbono. Zero. Carbon free. Em Todas. todos os seus clientes, isso tem sido importante ou Então, não? eu vou te contar. Há 25 anos atrás ou mais, a gente começou a fazer isso, né? Mas o cliente não tinha a leitura que isso era importante e custa. Sim. Então, um ou outro tiveram aceitação em uma ou outra viagem. Aham. E aí o que nós resolvemos fazer é que do nosso ganho a gente resolveu mesmo, a gente mesmo Reduzir a pegada. reduzir por um compromisso nosso, pelo nosso nome, né? Pelo nosso DNA. Aham. O DNA chama ambiental. Né? Não é Mas destruição ambiental. aí, hoje não. Hoje eu já tomo duro quando eu esqueço de mandar na planilha a linha do um amigo nosso, o Stefano. Uhum. Ele me deu a dúvida, falou: cadê a linha da redução- do carbon free, do zero, do sequestro de carbono? Onde é que está? Aham. Realmente não estava e a gente calculou rapidinho, mandou e tudo mais. Então, hoje em dia tem uma outra leitura. Os que não têm essa cultura dentro da empresa, a gente conversa. Tem. Mas geralmente, quando ele conversa, vai para o compliance, vai para o SG. E aí volta com uma boa notícia. Sim, porque com o olhar de ESG, É, e compliance vai para isso mesmo. então aí eles vão, aí a gente está conseguindo oferecer isso. Tem uma empresa bem legal que a Quanima, não é a Quanima, a Guama. Aham. Eles fazem isso, calculam com seriedade, porque também tem isso, né? Tá cheio de menino de mercadinho financeiro achando que agora ficar vendendo pegadinha de carbono é o canal, né? Então eles ficam. Mas eu quero saber onde é que está fazendo, onde é que está se colocando a árvore, onde é que está. Tem um. Você está colocando a árvore certa no lugar certo, Isso, então. né? Então agora eles fazem direitinho. Legal isso. Legal isso. Não é barato, assim, no sentido que todo mundo fala, são centavos. Não são centavos. Então, mas Mas por muito falar em importante. não é barato, como é que são as negociações? Como é que tem sido atualmente a negociação com as empresas quando elas querem premiar seus funcionários ou comprar suas viagens, essas coisas todas? Eles olham para isso, eles tratam o fornecedor também com o mesmo deferimento que ele deveria tratar, que ele está tratando o premiado dele? Tem de tudo, mas vamos lá. Em geral, quem define é o trade marketing ou o marketing, eles Uhum, fazem o pedido e tal, e aprovam, e aí vai para compras. Aí compras tenta fazer os seus saves e fazer as suas. uhum. Mas, em geral, algumas empresas elas têm uma leitura de economia que tá, assim, é aquela que, ai, o negócio está ficando feio, vamos cortar o cafezinho. Aham. Aí começa com isso. Eu sou muito transparente. Eu falo, olha, gente, eu sou uma intermediação entre você e seu premiado. Você quer tirar a água do ônibus? Eu estou te falando um caso. O que aconteceu? 2 horas de transporte. Você pelo menos fala para ele, olha, gente, compra uma Uma aguinha, garrafinha aí?
compra uma garrafinha e vai no bebedouro e enche. Ou vamos dar uma garrafinha para eles. Isso aí, mas essa leitura não é de quem pediu. Não é o que demanda na empresa. É muitas vezes o de compras. Mas, assim, eu vou te dizer, bem mais da metade das empresas hoje, Hum, compras, tem uma leitura especial sobre esse tipo de viagem. hum. Então mudou muito, mudou muito. Mas também tem o cara de marketing que inventa muito. Vai todo mundo de business, porque são meus premiados. Mas ele quer pagar o preço de business, de grupo, Não, ou porque. não. Ele fala, mas vou pagar $5.000 numa business. Eu falei, meu amigo, você tem que escolher onde você quer botar o bumbum do cara. Quer botar na coach class ou quer botar na business class? Quer pagar $1.100 ou 4.800, $5.000? Funciona assim. Ah, mas você é uma empresa de turismo, você não tem negociação? Eu falei, não, então, não existe mais isso. Acabou. Isso no passado a gente tinha, fazia um acordo, pegava, tinha uns nomes até para você fazer incentivos e bababá, mas não tem mais. Hoje o que está tá no sistema, está no sistema. A gente consegue algumas coisas legais porque a gente tem muito volume direto com a companhia, Aham. mas não tem mágica. Então ele tem que entender que não dá para ele querer oferecer um uísque 18 e dar 51, e que é preço de 51, não tem. E aí eu não, assim, tem muita pressão, mas eu tô super escolado. Eu vou até onde dá, onde não dá, eu falo, velho, eu desisto. Eu tô te perguntando isso porque essa é uma conversa que eu tenho com pares de negócio no mercado, com outras empresas que são fornecedoras de grandes e de médias empresas. Na grande, isso é mais frequente, porque você tem normalmente uma área de compras que tem metas arrojadas de savings, e enfim. é, Às vezes as coisas ficam meio complexas. E as empresas que são pequenas, especialmente, eu chamo de empresa de dono, né? Que tem um dono, você é um dono de uma empresa, eu sou dona de outra empresa, tal. É, a pessoa não está negociando, é o sentimento da maior parte das pessoas, ela não está negociando o valor de uma atividade, ela está negociando o seu negócio. A sua alma. E aí você se sente doído com isso, e aí ao mesmo tempo você não quer perder o negócio porque é um cliente, nanana. E muitas vezes você perde, você está perdendo ao longo do tempo, você não consegue se sustentar, né? Então, para quem não consegue fazer essa parada de se isentar, sair fora e olhar e falar assim: Isso é um negócio, eu consigo ir até aqui, daqui para frente eu não posso ir mais porque o dinheiro não vai pagar e eu não vou morrer. Você está estrangulando, né? Você começa a estrangular a operação. A gente cai, eu falo que a gente sempre cai na mesma questão de ESG, né? Porque se você não está cuidando do seu fornecedor para não estrangular o seu fornecedor, você está matando uma cadeia produtiva. Por outro lado, se o seu fornecedor não fala parou, que daqui eu não vou, ele não sabe se está estrangulando também, né? Então, mas é que o cara que não fala parou, ele é um suicida. Sim. Suicida. E eu não tenho essa vocação. Uhum. Eu quero viver muito. Mas é que a conversa ela tem que sair do valor. Ela tem que sair fora disso. Então, você tem que mostrar que é possível, sim, fazer uma baita viagem legal com custo barato. Aham. E bacana. E não é, você não precisa tirar coisas, desmerecer produto para que ele caiba no budget do cliente. Não precisa. Eu lembro do Ivan, um cliente que é uma empresa de dono, Uhum. Riclan, uma empresa de doces e tal. Teve uma viagem, ele tinha um budget definido, menor. E ele tinha uma feira em Nova York que precisava ir. Nossa, tinha uma coisa que o pessoal gosta muito de esporte lá. Mas de rock. Rock no gelo. Pô, mas vamos chamar alguém que explique. Cara que conte como funcionam as regras do rock. Vamos comprar camiseta de rock, mas com cores diferentes para o nosso grupo ter duas torcidas. Um vai torcer para o time A, mas não entende nada de rock, mas vai torcer. Eu tenho certeza, o brasileiro torce. A gente colocou dois jogando, a gente já está torcendo. Então, e aí é assim que funciona. Uhum. Entendeu? Quando saiu, tinha muita. Teve um outro que estava muito famoso, aquele Law and Order. Ah, Né? Só se falava do Law and Order. adoro.
Eu achei perto uma delegacia, nós pusemos um carrinho de cachorro-quente. O pessoal de lá nosso pegou o carrinho de cachorro-quente, adesivou com a marca da empresa. Todo mundo foi, andou por ali, de repente todo mundo dando uma de Law and Order, comendo cachorro-quente lá na barraquinha. Pá, pá, pá. O que custou isso? Custou $18 por pessoa, $16 por pessoa. Então, se o cara de trade, o de compras não, porque o compras é o final, mas se o cara entende que é possível, que ele não precisa criar a fantasia dele em relação ao que é chique, mas ele entender o que é bacana, o prêmio, se ele sair do ego e não e não querer premiar a viagem para o cara com a viagem que ele queria ficar no Cap d'Or em Saint-Tropez, Aham, não sei do que, não, mas que ele pode pegar uma super praia em Noronha aham. e fazer uma brincadeira de surf, ou que nem a gente fez todo mundo fez um cooking class com um super chefe lá de Pernambuco, então ficou custo, ele já estava lá e tudo mais. Ele ensinou a fazer comida, ele chama caiçara, Aham. ou lá no Jalapão, tem uma super chefe que faz comida quilombola. Mas ela conta por que que o prato principal dela é peixe com mandioca. Porque o pai era pescador e a mãe cuidava da roça. Simples assim. Simples assim. E os temperos que ela foi buscando no mato quando ela saía para andar quando menina. E ela foi compondo uma comida maravilhosa. Vai pagar $800 para comer no Michelin? Ou a gente faz uma vivência maravilhosa dessa por R$ 200? E parece que assim, as coisas que têm alma são mais legais, né? Sempre, sempre, sempre. Porque a alma que vale o cara entender que o prêmio dele veio do esforço dele. Ahn, plot twist. Plot twist. Me conta as coisas que dão errado. Tipo, qual é a... que pode ter acontecido uma vez, enfim, aquela coisa que deu a merda que não necessariamente vocês não resolveram, porque eu tenho certeza que muitas a gente acaba resolvendo ali, mas quais são as porcarias que dão numa, ou as que são tradicionais de darem? Ou aquela que deu, inusitadamente, ou aquela que, meu, a gente sempre fica de olho porque aqui sempre dá porcaria. Sempre fico de olho, sempre da porcaria check-in de hotel. Ah, é? Opa! E tô lembrando que eu estava tranquilamente no sábado em casa, me toca o telefone, o Santander, uma cliente, né? E estava tudo alinhado e ela já tinha brigado antes porque o hotel só ia liberar isso quando comprou. E só ia liberar o check-in às 3 da tarde. Era muito tarde e tal, mas era isso, né? Se fica até meio-dia, tem que arrumar os quartos, Rio de Janeiro, época de Fórmula 1 ou alguma coisa assim. E 5 horas da tarde estava todo mundo esperando. Uia. Não abria. Aí tocou o telefone e tal. Eu peguei um voo, fui pro Rio. E chamei, conversei com o diretor do hotel. Ah, mas é que teve muita gente que quis ficar mais um pouco. E pá, pá, pá. Eu falei, velho, agora é o seguinte: ou tira todo mundo do quarto, ou eu vou mandar todo mundo entrar nos quartos. A mala dos outros, seja o que for. E o pessoal vai, hein? Porque o pessoal é solidário, o pessoal é meu amigo. Eu combino, eu falo, vamos fazer uma desobediência civil aqui, vamos. Aí ajeitou. 6 horas da tarde o pessoal entrou. Então, é muito comum. Outra coisa que aconteceu agora, semana passada, indo para as Olimpíadas, eu estou ao lado de duas clientes, né, que estavam indo não lembro qual empresa, e o cara ao lado, que também era um convidado delas, não tinha a reserva dele porque a agência cancelou. Como assim? Aí eu cheguei e perguntei para a menina do check-in, você me faz um favor? Tira o print da mensagem pelo sistema que a agência cancelou. Eu quero ligar para a agência e falar para ela que ela não podia ter feito isso. Não, não, mas não tem print. Eu falei, então como cancelou? Se não houve cancelamento, como é que você fala que cancelou? Você está com overbooking? Eu falei, você está com overbooking e a agência sou eu, L'État c'est moi. A agência sou eu. Inclusive, eu ia ligar para mim mesmo para verificar se eu Ela tinha feito ficou algo errado. branca, ela falou, nós estamos sem esse lugar, e aí tem outro. Eu falei, não, filho, agora
honro o lugar do cara. Ele faz o seguinte: tem espaço premium, aquele. Ela falou, tem. Eu falei, então dá para ele, pelo estresse que ele passou. Se você quiser cobrar, pode cobrar que eu vou pagar. Então, o que, que a gente faz para viagem de incentivo? A gente faz tudo isso. A gente vira na hora do check-in a companhia aérea. A gente tem, muitas vezes, 3, 4 pessoas nossas Só recebendo as para pessoas facilitar esse caminho. para facilitar esse caminho. Se precisar ir para o totem, a pessoa faz. Então, por quê? Porque é muito comum ter problema. Agora, eu queria, assim, curiosamente, eu queria saber do seu passado, de umas coisas aí. Por que você foi presidente do Greenpeace? A história é muito interessante. Na verdade, eu sempre fui ambientalista, sempre. Já tinha uma empresa chamada Ambiental, era uma empresinha pequenininha. E um amigo me liga e fala, olha, tá vindo a Tani Adams. Eu gosto de citar o nome dela porque ela é uma guatemalteca. Ela morreu agora há um tempo atrás. Hum. É sendo daquele puf. Então, sempre lembrar é bom. E a Tani está indo aí, ela está com o marido, mas ela está pensando. Ela era a head do Greenpeace na área de expansão, criar novos escritórios globais. Uhum. E ela vai, está indo com o marido, eu sei que ela vai dar uma olhada no Brasil, mas ela quer mesmo conhecer o país. Falei, eu monto a viagem para ela, eu já tinha. Aí montei, Pantanal, bonito, papapá, papapá. E ela falou, mas você não pode ir com a gente? Eu falei, não, eu tenho que tocar o boteco. Eu falei, não, mas preciso de uma parte e tal, porque a gente só fala inglês. Tudo bem. Aí saí com ela para Bonito, saí com ela para Pantanal, ela já estava De olho. de olho. E o Fábio Feldman tinha esse contato, ele que me passou e tal. Cheguei aí, ela falou assim, ó, estou pensando em montar um Greenpeace. Falei, olha, meu escritorinho você usa como base e tal. Aí o meu fax, era fax. E ela foi, Ah, o que é isso? ficou trabalhando, montando, escolhendo lugar, vendo os programas mais importantes, conversando com as pessoas. Aí chegou um dia ela e falou assim, bom, a gente agora vai formalizar. E ela me convidou para fazer parte do conselho. Eu falei, conselho, eu dou conselho para todo mundo, não tem problema. Aí fui para o conselho e ela falou, olha, mas a gente queria que você fosse presidente do conselho porque representatividade. Eu tenho muito orgulho de dizer, não tenho nenhum tipo de modéstia. Eu sou um cara que tenho. As pessoas me respeitam bastante. Eu nunca também fiquei dando truque em ninguém. E aí ela precisava disso, eu entrei, virei presidente do Greenpeace, montamos uma baita estrutura, alugamos casa. O Greenpeace da Alemanha ajudava muito. E aí fomos montando o escritório, porque vinha a Eco 92, né? Uhum. Bem nessa época. Aí montamos, aí veio o Rainbow Warrior, que é o navio do Greenpeace mais famoso, ficou no Rio de Janeiro. A gente foi recebendo todo mundo lá. Até o Dalai Lama foi no nosso navio, eu estava lá. E aí foi fazendo isso, e aí o Greenpeace foi desenvolvendo, e aí criou-se o diretor executivo de fato. E aí esse cara é o cara que toca, e o conselho se tornou o que deveria realmente ser, que é o conselho. Que Uhum. faz reuniões, acho que trimestrais, até hoje eu faço parte. Não como presidente, nada disso, Aham. como membro. Com essa visão de quem viveu isso, sim, esse montar um Greenpeace no Brasil, né, o escritório do Brasil, e olhando como a gente tem feito negócios hoje, e como, enfim, a gente ainda está se estabelecendo à base de consumo, como é que você vê futuro aí? Olha, eu posso dizer que no passado o fato de eu ser presidente do Greenpeace me atrapalhava muito nos negócios, porque as empresas viam como maconheiro, vegetariano Ah, maconheiro, vegetariano e porra louca. entendi. Eu não sou vegetariano. Eu estava aqui pensando, falei assim, não, não me lembro desse fato, não me lembro desse fato. Eu não sou vegetariano. O resto é o O resto. resto é o resto. Então, e elas viam a gente como assim, as empresas não se sentiam muito seguras em ler uma pessoa desse jeito. Mas, no fim, quem tem a melhor logística da história é quem monta, não só uma operação do Greenpeace, mas quem monta uma operação que eu montava que era puramente de ecologia no começo. Só. Era puramente de bonito, Pantanal, escalada e tudo mais. Se você erra, você morre. Você não pode errar uma trilha. Você se perde no mato. Então a nossa logística era perfeita. Aí um cara, cabeça boa da Bosch, viajou com a gente e falou: muito legal o que vocês fazem. Vocês têm toda a vocação para fazer viagem de incentivo. Eu nem sabia o que era. Não existia lá atrás, não tinha. Não, até existia, eles já Aham. davam prêmios, tinha a Estela Barros que fazia, tinha, Ah, nossa, você nem sabe. tinha.
E aí ele falou, olha, eu vou fazer a viagem para a África para sei lá quantas, 80 pessoas, eu quero que vocês montem. Eu falei, pô. Aí, ele falou, eu quero que você use só o time que você tem. E aí fizemos toda a locação de hotel, o time dos passeios, dos safaris e tudo mais. Sucesso. E aí começou. Que legal, que legal. Então, a ecologia, a minha origem na questão ambiental é essa. Quando eu comecei, o mundo era melhor. Era melhor. Mas porque tinham menos pessoas e porque tinham a avidez do consumo não era tão enlouquecida, né? Não tinha essa a pessoa esquecer o verbo ser e só ter o verbo ter. O ter é muito mais importante que o ser. E, o meu namorado tem um carro, meu namorado tem isso, meu namorado tem aquilo. Nunca escuto falar, meu namorado é um cara divertido, bacana, ele me pega bem forte. Não, é, Que é, é, tem. é o que tem. Então, essa construção do ter, ela foi muito forte nos últimos 25, 30 anos. E aí, realmente, a natureza, ela não tem estoque para todo mundo querer ter tudo. Isso que feio, esse cacô. Não, tá tudo Todo bem. mundo querer, todo mundo Mas ter a necessidade de tudo, ter tudo. né? Aí, cara, isso é pesado. Eu não fiz por querer. Então, o consumo está muito forte, então está difícil. As próprias viagens, a gente, por exemplo, está redução de papel, redução de cardápio, utilizar muito tecnologia, fazer o check-in com tecnologia, não ter papel para assinar. A gente vai se adaptando, mas o mundo tem que se adaptar melhor e começar a segurar a barra, porque não dá para você dar baixa no estoque, eu quero 35 tora de mogno. Acabou o mogno. Não tem mais. Sorry. Sorry. Eu quero oxigênio, está acabando. Você acha que essa moçada das redes sociais vai dar conta de revirar? Aí é uma leitura do mundo que eu tenho dificuldade de dizer. Eu acho que não é possível as pessoas não lerem o livro. Ó, atenção, quando eu falo a moçada das redes sociais, eu não estou me referindo a jovens, tá? Eu Não, estou me a referindo todos. a todo mundo que está fazendo a vida a partir da rede Não, social mas e que é o que fomenta boa parte de consumo aí. eu não acredito que não possa existir um mundo bom sem virar página. Não dá para ter uma leitura do mundo com 8, 12 e 16 segundos. Sinceramente, essa expectativa eu não tenho. Não acho que o TikTok ou essa vida só disso suportável. Quando eu falo virar páginas, pode ser como é que chama? Do Kindle, Pode ser do Kindle, não precisa ser papel, não é melhor que seja do Kindle. né? Mas não é possível, não é possível. Você sabe que a gente fala melhor que seja do Kindle, mas é que, na verdade, a gente não tem muita noção de algumas coisas, né? Da quantidade de água que é necessário para refrigerar os servidores todos que manipulam os dados. Então, às vezes a gente fala assim, olha, digital, não estou tendo consumo É, de papel, mas a depender do que a gente tem aí pela frente, a gente pode estar fazendo um negócio pior, né? é. Então, mas eu não sei, Igual o carro talvez, elétrico, eu tenho um, né? Comprei, fiquei todo feliz, mas parece que o negócio das baterias ainda está longe de ser mas resolvido. já ele está muito melhor do que era antes, porque hoje 90% da bateria é reaproveitada. Ah, é? Então, É. obrigado. É que temos esse discurso porque a gente tem um discurso. Então, esse é o negócio, essa é a coisa que me pega mais atualmente, né? Com essa proliferação de informação que a gente não tem necessariamente a informação correta, e quem grita mais alto ou fala mais vezes se torna verdadeiro. A gente sempre soube, né? Mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Foi o Hitler, Goebbels. 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 Eu não sei se eu falei certo, mas enfim, é ele. Mas é, Então, a gente às vezes não sabe disso. E aí eu fico me perguntando assim, porque eu vejo muita gente conectada com coisas legais, com propósitos legais, tal, mas ao mesmo tempo eu vejo um movimento tão grande dessa história de um consumo desenfreado, que não faz mais sentido. E é isso que você falou, não tem mais estoque. E aí eu penso, então como é que as empresas vão viver? então elas não vão, né? O fato é esse. O fato é que em 2045 o Brasil começa a estabilizar
o número de pessoas, né, Aham. de crescimento demográfico. A Europa já está já tendo equilíbrio demográfico. O mundo vai ter que se adaptar, vai ter, ou vai ter uma grande crise, né? Grande crise, mas o mundo vai ter que se adaptar. E É que eu fico pensando o seguinte, né? Das várias coisas que a gente falou aqui, elas se ligam com tantas outras, né? Você viaja bastante. muito. Eu bem menos que você, bem menos do que eu gostaria, mas eu viajo bastante também porque eu gosto. E a gente vai em outros lugares do mundo e a gente vê outras formas de viver. Por isso que apenas viajar já é um grande objeto de aprendizagem, né? Sim, Não precisa ir para o outro lado do mundo, não. Vai para Santos, daqui de São Paulo, vai para Santos e vê como é que as pessoas vivem lá a mesma coisa que você vive aqui. Você já vai ver a diferença. Mas, por exemplo, você vai para a Europa e você vê que o ritmo de funcionamento das pessoas é diferente, né? Assim, elas trabalham num horário mais reduzido, elas caminham mais, elas se alimentam com coisas mais frescas, incrivelmente, com bem menos solo para plantio e com as adversidades climáticas mesmo que eles têm. A gente vai para a Índia, e que você vê um crescimento enorme, uma mudança econômica enorme acontecendo. E ainda que eles sejam os principais produtores de tecnologia, eles usam menos a tecnologia do que eles produzem. Porque se todo mundo usar a tecnologia, não tem emprego para todo mundo. E aí não vira, né? Então, por exemplo, a agência que faz o receptivo lá, você tem o motorista, o agente, o guia e o agente que vai lá te falar assim: olha, o guia está aqui, o motorista está ali, né? Tem 3 pessoas para fazer o serviço que seria de um, mas é que precisa disso mesmo. Então, a gente tem, eu sempre brinco que no mundo tem Dinamarca e tem Congo. Entre Congo e Dinamarca existem 500 mil tons de cinza, de possibilidades de funcionamento. Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda está num modelo muito pautado no modelo americano de consumo, de economia baseada em consumo, né? E que os Estados Unidos também já estão quebrando com uma série de coisas, e a gente nem, eles são bem bons de esconder os números. Você acha que a gente muda essa visão em algum momento? Eu diria que o Congo só existe e a Bélgica só existe porque o Congo existe e a Bélgica existe. Se você for ver o que os belgas fizeram no Congo, o Uhum, que os belgas fizeram em Ruanda, uhum. né? Então, a questão do desequilíbrio é que faz a funcionalidade do sistema que a gente vive, né? As pessoas, assim, eu vejo, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa crescer, o Brasil tem que... O Brasil nunca vai deixar de ser enquanto for fornecedor de bens primários. E eu acho bem legal quando você conflita com os grandes mercados para poder segurar a onda. Mas acontece que o Brasil só é o Brasil porque ele foi escolhido para ser gerente da América do Sul, pelo imperialismo global. Então nós já somos gerentinho, então todo mundo já levanta o nariz e já se acha melhor que os coitados dos bolivianos, que os Aham. paraguaios e tudo mais. Mas esse modelo Não, isso não para em pé, né? para em pé na nossa geração. Quem sabe mais uma, das meninas, vai, mais uma geração, mas não vai parar em pé. Eu acho que não para. Não tem condição. Mas vai ter que ter reflexão. Eu juro que não é puxar a sardinha para o meu lado. Eu juro que não é. Mas é a forma como eu enxergo. Eu acho que a única forma da gente criar essa consciência é a educação. E aí eu não estou falando de educação de português e matemática, é também. Porque isso te permite ter acesso à informação e aprender a pensar. Essa é uma coisa que a gente deixou de fazer há muito tempo. Na verdade, desde que criaram-se as escolas no século XVII, a gente foi parando de aprender a pensar. A gente foi aprendendo a ser peças bem úteis para um grande computador burocrático no mundo, não computador, né? Então, você é pecinha de uma máquina burocrática, né? Você é o técnico disso, é o especialista daquilo, o cientista daquilo outro, e tal. O cientista é o cara que ainda está mais próximo do pensar, porque ele é o cara que faz perguntas. A gente, quando entra na escola, quando a gente continua no... Por quê, professora? Ela fala que quem pergunta sou eu, você tem que responder certo, né? Eu acho que a gente tem que retomar o encantamento por aprender. Mas não é aprender a ser um grande repositório de informação, né? Talvez ser um grande fomentador de questionamento, para poder pensar. Mas é isso que Mas tem que isso ser. não é tão rápido. De fato, não é. A gente sabe que se você implantar qualquer modelo educacional interessante, você vai ter resposta em 30 anos, mas não estou falando de modelo escolar. Eu estou falando de voltar a pensar.
né? Não passa por escola. Eu não lembro quem foi, Cornelius Castorias, um pensador, um sociólogo, não lembro mesmo, mas ele pegou, acho que 5 comunidades do planeta bem originais, Aham. crianças, que não tinham educação formal. Foram os papuas, todos os adultos dançavam, todos os adultos dançavam, todos os adultos cantavam. Ninguém tinha vergonha de dançar, a dança era da... Eles não passaram pelo processo educacional formal, ou seja, não foram reprimidos Sim, das das atitudes. formas de expressão Então é humana. isso. A gente passa, a gente é sequelado de Sim. outras gerações. Então, o que que precisa ser? Precisa ser pensar de novo, né? A facilitar a vida. Quando a gente fala de premiação, a premiação tem que ser um momento que o cara exploda em alegria e prazer. Porque só quando você sente alegria, prazer, é que você sente o movimento de que, pô, esse mundo é legal, vamos segurar a onda para não acabar com ele. Então, eu acho que o movimento de trazer alegria, bons momentos em tudo na vida é o que vai fazer com que a experiência do conhecimento seja, assim, de fato, Norteadora de alguma coisa, né? irreal, né? Não, Eu quero ir chegando para o final aqui da nossa conversa, que eu ficaria bastante tempo mais, sim, que eu acho que tem mais assuntos, mas só para fazer uma provocação, juntando com a premiação, você acha que a gente está premiando pelos critérios corretos? olha, a tua pergunta é muito boa, mas graças a Deus eu não preciso responder. Sabe por quê? Porque não sou eu que crio os critérios. Aham. Eu sou só o premiador. Eu sou só o premiador. Eles criam os critérios e eu dou os prêmios. Então, eu crio uma certa hipocrisia interna, Aham. mas eu não preciso questionar quais são os motivos que levaram eles a ganhar os prêmios. Mas o que eu sei é o seguinte: se a empresa ou se o mercado, não esse mercado financeiro, esses meninos, mas se a empresa ela tem um conceito bacana de produção, ela está gerando uma produção consciente, uma produção sustentável, respeito aos seus colaboradores, e esse prêmio vai ser legal. Então, eu acho que eu não tenho nenhum problema em entender que o prêmio não foi só por atingir meta financeira. Eu acho que eles estão criando outras metas que eu acho que é legal, porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, gera consumo, seja um consumo sustentável, responsável. Eu acho Uhum. que tem muitas empresas que estão indo por esse caminho. É onde eu acho que passa, Eu acho que a virada pode passar por aí, né? passa por aí. Porque eu não tenho dúvida que quem movimenta as economias e movimenta as políticas, quem movimenta as políticas é quem movimenta a economia. Qual é Quem o movimenta. sucesso de um país? Eu cresci 3,2% do PIB. Porra, as Né? pessoas precisam crescer 3,2% de alegria, de salário, de Exato, amor. exato, Né? exato, Isso exato. não vale. Desculpa, eu te Exato. cortei. Não, mas é isso mesmo. Na hora que eu vou. E aí, assim, hashtag fica a dica. Empresas, nos seus programas de incentivo, o que que vocês estão incentivando? O que de verdade vocês estão incentivando? Porque a gente vê grandes esforços em construção de cultura, as pessoas, assim, com dificuldade disso, porque você incentiva uma coisa, mas você quer outra. Então, assim, encaixa essas duas coisas, que é absolutamente viável. Nem sempre é fácil de você achar um indicador para isso, porque os indicadores mais fáceis são os indicadores de volumes, os indicadores financeiros diretos, né? Mas você tem outros indicadores que podem estar mostrando a saúde real da sua empresa e o quanto ela vai continuar existindo, não o quanto ela vai crescer. Porque assim, você pode crescer enormemente e morrer no momento seguinte, não interessa. Interessa você continuar existindo. Mas eu acho que as empresas, assim, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma conversa com o pessoal, uma palestra, o pessoal lá no Preá, lá em Jericoacoara. Aham, E toda a comunidade, todo mundo lá, porque eles querem fazer um processo mais sustentável ainda, eles têm uma aham, pegada boa e tal. Eu fui fazer uma palestra. Tava o cara de compliance, de SG, da companhia,
que estava apoiando o evento, que era a Heineken. Uhum. E ele estava lá envolvido, entendendo o que estava acontecendo, vendo como fazer, inclusive para a cidade, a reciclagem das garrafas e tudo mais. Ou seja, tem, tem atitude que ajuda muito. Pra caramba. E premiar isso. E ele falou que ele coloca esses critérios como movimentos de entender o que que é importante dentro da companhia. Então, eu acho que é isso, É colocar isso. critérios que não são tão objetivos, que são um pouco mais subjetivos, Sim, sim, sim. eu acho que funciona bem. Eu acho que esse é o caminho da virada aí, porque talvez a moçada das redes sociais também se empolguem com esse tipo de coisa. Começa a fazer hashtag vamos fazer alguma coisa boa. Sim, Como é que é hashtag bora facilitar uma bora vida boa. facilitar a vida. Obrigado. Viu? Zé, foi fantástica a conversa. É, Queria te agradecer pra caramba essa presença, Imagina, eu a sua experiência, trazer aqui toda a sua experiência, a sua história, que eu acho que é engrandecedora para todo mundo. Nem sei se todo mundo entende como é que funcionam as coisas, inclusive das viagens. obrigado, Brigadíssima. Espero obrigado. encontrar muito mais vezes para a gente papear de muito mais coisas. Vamos conversar sempre. É, Obrigado. Obrigada. Ó, se você gostou desse papo aí, faz aquela coisa que a gente já sabe, que é curtir, se você achou que tem alguém que você gostaria de compartilhar, compartilha. E se você tem alguma sugestão pra gente, manda aí. A gente vai adorar ver e descobrir novas conversas. Até mais!